Porque a Bíblia apresenta uma armadura, hein, irmãos? Com certeza absoluta, porque é necessária, né, gente? Se não fosse, Deus não teria posto na Bíblia, não teria, né, usado espaço nas Escrituras, não é? Se não fosse necessário para o seu povo. Por que uma armadura, uma vestimenta de guerra? Porque temos um adversário, irmãos. Esse adversário é invisível, é aí que muitas vezes cristãos que poderiam estar avançando, né, melhorando a sua vida, como Deus falou, o Senhor Deus tem nos falado, né, a forma como a gente recebe a palavra, se colocamos dentro de nós, no coração, se firmamos nos pensamentos, se entendemos, se praticamos, então isso vai fazer a diferença. Satanás, ele não perde uma oportunidade de atacar o ser humano. Quando ele não consegue usar para os seus intentos, na sua cobiça desesperada de transformar a imagem de Deus nessas loucuras que a gente vê, o ser humano perdendo a sua identidade, Satanás tem prazer em jogar o ser humano na sarjeta, na miséria, em jogar gente agonizando pelos hospitais, destruir. Jesus diz com toda clareza: se há uma armadura na Bíblia, a armadura de Deus é o título, é porque ela é necessária. Ouvir, muita gente ouve. Colocar em prática no seu dia a dia, depende de cada um. As coisas não vão contribuir para você ter um tempo para servir a Deus, de modo que você pare, leia, estude, tire um tempo de oração confortável, até sentir o Espírito Santo. Às vezes a gente ora, mas tão ocupados com as coisas da vida, com as coisas do dia a dia, que não se consegue sentir ou ouvir a voz inaudível do Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus diz, logo no início, ele diz, está lá no capítulo 5, ele diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, ele está atento, irmãos, mas depende de cada um de nós. Viver da fé. Muita gente diz: como é que eu posso ter comunhão com Deus se eu tenho uma vida tão ocupada, trabalho, estudo, não é? Ou trabalho, e cuida disso, e cuida da família, e cuida daquilo. É o erro de muita gente que se converte e não prioriza o que é mais necessário, que é conhecer a Deus, entender a sua palavra, para a compreensão das coisas da vida, da própria vida aqui. Salvação eterna garantida, tendo aceitado a Jesus, o dia a dia, irmãos. Então vamos na armadura de Deus, amém? Efésios capítulo 6. Então o título, não é? A armadura de Deus. Ela inicia exatamente no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Dá uma paradinha. Pessoas saem de casa, esbarram com o desconhecido,
e muitas não conseguem voltar. E muitas dessas também, irmãos, por conta da sua própria boca. Constantemente se ouve, até em reportagem se assiste, está tudo muito perigoso, a gente sai e não sabe se volta. A incerteza, a insegurança, os medos e as palavras. Um revestimento de poder. O poder começa dentro do coração que crê, mas uma prática daquilo que crê. Só alertando que uma das coisas mais importantes nesta vida são as coisas que nós falamos. Muita gente se cobre de maldições a si mesmo. Depois não sabe. Muita gente fica atônita e não entende nada de pessoas boas. Como eu digo, esbarram no desconhecido e se perdem. Muitas vezes, por sentimentos do coração, se atrapalham e num momento estratégico preparado pelo diabo, cai numa cilada. Aquele dia mau do qual a Bíblia fala. Nós vamos continuar a leitura. Hoje nós vamos parar numa parte muito linda e muito simples também. Eu vou que você leia comigo o versículo 12. Nós não vamos esmiuçar hoje, porque ele é tão rico de entendimento, irmãos, e é tanto material maravilhoso de Deus para a nossa vida aqui, e tem que ser contemplado assim, com tempo. Mas vamos ler e vamos continuar, porque nós vamos até o 15. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, seres humanos, pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só aqui, vamos dizer assim, en passant, você diria assim, ué, mas o século que Paulo escreveu não é o nosso século, está vendo? Um século, a figura representativa seria de uma geração. E seria, vamos dizer, no coração de Deus, pelo menos 100 anos para cada um. Mas muita gente tem sua vida completamente interrompida, já desde criança, não é? Já visto o fato aí de hospitais superlotados, desgraças para todos os lados. O que não foi, não é o plano de Deus, não tem nada a ver com Deus. O que o Espírito Santo está mostrando aqui, irmãos, é que em cada geração Satanás cria algumas estratégias para conseguir dominar. Imagine se no século 16, 17, Satanás conseguiria ideologia de gênero. Claro que não. Isso vem sendo trabalhado sorrateiramente há muitos e muitos anos. Para manifestar, né, as suas obras agora. É como muitas famílias que vivem de uma aparência e de repente explode, está todo mundo, cada um para um canto, houve uma desgraça. Satanás, ele é bandido demais. Então Deus está dizendo, ó, de século em século Satanás atua conforme ele encontra espaço na sociedade, nas pessoas. Hoje muita gente diz assim, eu sou de mente aberta, eu sou outra geração, eu sou uma pessoa moderna, eu tenho outra cabeça, e as loucuras estão aí. Vocês vejam que aumentou muito o conhecimento, a internet, a interação do conhecimento se abriu para o mundo inteiro. E, no entanto, quanto mais conhecimento, o ser humano regrediu no seu comportamento. Sim ou não? Você vê que quanto mais informações, mais pessoas problemáticas. Com tanto conhecimento, irmãos, hoje as estatísticas apresentam que o número de pessoas deprimidas, de pessoas com doenças psíquicas, como transtornos, cresceu muito. Vejam que há 50 anos atrás, qual era a diversão das crianças 50 anos atrás? O parquinho que tinha o balancinho, o escorrega, sim ou não? O cavalinho que rodava, o carrossel. Olha hoje. Hoje crianças fazem tratamento psíquico, psicológico,
terapêutico. Crianças hoje sofrem de depressão. Crianças hoje sofrem de transtornos e transtornos. É transtorno alimentar, é dificuldade no sono. Uma criança um dia desse disse para mim: pastora, eu estou melhorando, mas eu não dormia. Eu acordava com pesadelos. Uma criança disse: agora, com Jesus, eu estou melhorando. A pergunta é: por que com tanto entretenimento? A pergunta é: por que com tanto conhecimento da ciência? A pergunta é essa: com tanta abertura para a interação desse conhecimento, ou dos conhecimentos, por que o comportamento tem regredido tanto, tem descido tanto? Porque o diabo existe, sabe que tem pouco tempo. Continua lendo comigo, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. Imagina o dia que um pai e um filho explodem, porque um não compreende o outro, e um vai acumulando coisas, e chega o dia da explosão. Quem ganha com isso? O diabo, porque consegue destruir a família. Um casamento começa sorrateiramente com falta de comunicação. Está todo mundo tão ocupado que quando chegam em casa estão muito cansados. Querem um banho, mal fazem uma refeição e batem na cama e olha lá. Um não dorme bem porque está preocupado com o outro, não está entendendo o que está acontecendo. E o outro está roncando de tanto cansaço. Assim estão as famílias. Todo mundo correndo demais. A competitividade hoje é muito grande. Nos tempos bíblicos, a vida era muito simples. Ninguém tinha essa multiplicidade de documentação, de compromissos dia e noite. Tudo era muito simples. Então as pessoas tinham mais tempo para si mesmas e para sua família. Hoje, a competitividade é muito grande. O sistema de prédios foi bom, né? Edificando as cidades. Só que, se é um prédio de determinada classe, um pouquinho mais elevada, e não tem o carro zero todo ano, tem gente que se sente depreciada, se sente inferiorizada. Porque as pessoas vivem muito em função do que os outros pensam, do que os outros falam, mas não vivem em função de si para Deus, para sua família. Tem gente que, se não trocar o carro, sente que o seu status foi para o buraco. Eu vejo Jesus numa simplicidade. Você pode imaginar Jesus Cristo, que era Deus, como homem aqui na terra, nas cidades e pelos desertos da Judéia, no Oriente Médio. Foi criado em Nazaré, segundo se sabe, naquele tempo era a cidade mais pobre da Judéia. Jesus podia ter vindo hoje. Ter um carro, um carrão. Ele veio naquele tempo e andou de jumento. O jumento é baixinho, todo mundo sabe disso? É baixinho, pequenininho. O jumento não tem altura de um cavalo. Quem já foi na roça e viu um jumento? Tem cavalos pequenos, tem os potrinhos, tem até aquela raça
pequenininho, lindo demais. Mas tem cavalo que, misericórdia, é gigantão. Eu tive um quando criança. Nó. E Jesus andou no jumentinho. Eu penso que Jesus precisou encolher as pernas para não arrastar com os pés no chão. Ele não teve vergonha de fazer isso para salvar a humanidade. Também não teve vergonha de andar a pé, de cidade em cidade, para pregar o Evangelho. Foi na cidade de Betânia, na aldeia. Betânia era uma aldeia, mato. Ele foi lá dentro da casa do Lázaro para pregar para Marta e Maria. Pelo que se entende, a casa estava cheia, porque diz que Maria também se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta não estava ouvindo. O que Jesus ensinou lá, Marta não aprendeu. Muita gente partiu para a eternidade, irmãos, porque não teve tempo de ouvir o seu Criador e vestir essa armadura para impedir a ação de Satanás no seu corpo. Muito evangélico é tão criança que pensa que o demônio só atinge quando ele consegue dominar o corpo e a pessoa fica manifestando o demônio. Ele tem muitas formas de atingir o ser humano. Uma delas são as suas flechas, as suas setas. E na ponta de cada uma tem alguma coisa venenosa. Pode ser uma enfermidade, um mau pensamento. Tem o dia mau. E é interessante nós observarmos, nesse contexto, e você vê que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo para revelar essa armadura, para dizer, veste isso, porque você vai atravessar o dia mau e você vai ficar firme. Olha só, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você vai ver uma resistência que muito cristão não tem. Que isso, pastor? Já. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação. Hoje nós vamos parar aqui do calçado. Vamos parar aqui no calçado. Todo mundo que está aqui certamente veio calçado para a igreja, né? Só que não são esses calçados dos quais o Espírito Santo está falando, né? Deus está falando que se nós não tivermos paz, os nossos rastros não são rastros de Deus, nem de filhos de Deus. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Irmãos, o mundo precisa com urgência encontrar Jesus. As pessoas estão sem norte, sem bússola, sem direção. As pessoas perderam a identidade, irmãos. As pessoas destroem o casamento como se fosse, assim, um contrato temporário para ser dissolvido num piscar de olhos, numa explosão. Acabou. Não importa se tem criança chorando, se tem criança passando necessidade, se tem criança que está entrando em depressão porque o pai foi embora. Isso pouco importa. O calçado da paz, preparando a paz. Deus conta com o seu povo, irmãos, para que o seu povo seja verdadeiramente seu representante nessa terra. É fácil? Não, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nós somos seres humanos. Nós temos fraquezas humanas. Nós temos sentimentos humanos e nós precisamos saber trabalhar e dominar. É fácil? Não, não é fácil. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Será que por onde eu passei e pessoas rejeitaram Jesus, pode ir alguém
Tendo aquelas pessoas refletido na sua vida, alguém pode falar de Jesus porque eu deixei rastros de paz? Alguns anos atrás, aqui no 699, um membro da igreja trouxe um colega de trabalho. E esse colega de trabalho pediu que queria dar uma palavra comigo. Terminado o culto, fiquei ali. E o membro da igreja disse: esse aqui é meu colega de trabalho, é a primeira igreja cristã evangélica que ele entra. Ele nunca quis entrar numa igreja evangélica. Eu perguntei por quê. Ele disse: eu tenho um vizinho que é crente. O sujeito sai com a Bíblia na mão, bota música evangélica no rádio, bota lá um som dele, é o dia inteiro, dia de sábado então que ele não trabalha, tá lá aquele som, sai com a Bíblia na mão, com a filharada, mas dia de semana, quando ele chega em casa, não tem uma noite que não tem uma briga naquela casa, e a voz que mais se escuta é a dele, ele berra com a família, ele bate na mulher dele. Eu falei: eu queria entrar numa igreja evangélica? Olha os rastros que esse homem deixou para o seu vizinho. Olha o rastro que ele deixou. Muita gente se fecha para não ouvir a palavra pelos rastros de quem parecia ser evangélico, como as pessoas se dizem, se nomeiam. Mas os rastros foram violentos, de briga, de palavras torpes, de atitudes, e algumas que nem mundanos têm. Então o Espírito Santo está dizendo que para a armadura ser completa, nós temos que estar calçados. O soldado não ia para a guerra descalço. Naquele tempo não havia como hoje, coturno, chuteira, bota. O calçado da época não era esse. O calçado mais usado, principalmente pelos próprios soldados, era uma sandália cujas tinha tiras de couro que trançavam nas pernas para ficar bem seguras e prendiam nas pernas, mas a sola, ela tinha como esses cravos que tem em chuteira de jogador, tem umas pontas que seguram firme para não escorregar. Então eram calçados aderentes mesmo, não com a modernidade de hoje, da indústria, né, da borracha, essa coisa toda de só, não. Mas tinha isso. Eles pisavam com firmeza. E não corriam o risco do calçado atrapalhar. Tem gente que é até vigilância aí, não é? Que às vezes o calçado, a sandália, por exemplo, uma criança levou um tombo, e aí eu fui ver, eu falei: mas mãe, olha só, vem cá, mamãezinha, essa sandália tem 2 dedos a mais aqui. Ah, que ela pegou a sandália da irmã. Eu falei: mas tinha que vigiar, porque ela caiu, porque a sandália estava muito grande, não conseguiu segurar direito, entortou, estava frouxo, e a menina levantou. Eu falei: graças a Deus não machucou, mas podia ter dado uma brecha ali. O calçado tem que estar firme. Olha a importância do calçado, ou seja, das pegadas de paz para quem vem atrás. Uma família única de Jesus, evangélica, muda de residência, sai do aluguel e compra a casa própria, Jesus deu. E aí chegam novos moradores, e os moradores lamentam e dizem: ah, aquela família é uma família maravilhosa. Dava gosto a gente acordar e dar de cara com eles pelos corredores, no elevador, porque tinham sempre um cumprimento agradável, sempre um sorriso sério no rosto, era gostoso. Aí você vê, não quer ouvir o evangelho, porque o vizinho é escandaloso, bate na mulher, faz tudo errado e carrega a Bíblia. E bota música evangélica alta. Então o que importa, na verdade, dentro do contexto do calçado, são os nossos rastros, o que deixamos para trás.
Quem era aquele seu colega de trabalho que foi promovido, foi para outro lugar? Pessoa maravilhosa, está fazendo falta, até ajudava a gente em oração. Uma jovem disse para mim: pastora, uma colega de trabalho minha, quando soube que eu sou de Jesus, fechou o rosto. E eu falei: meu Deus, não tivemos contato nenhum. Alguém falou para essa moça e disse: é crente, se afasta dela, vai querer que você vire crente também. Servindo aos espíritos. Mas de repente o que aconteceu? Apareceu um tumor no seio. E aí vem a tristeza, e vai fazer o exame, e faz a biópsia e comprova um câncer. E a menina de Jesus chega perto dela e diz: escuta, eu não estou aqui para você virar crente, mas para te dizer que você pode ficar curada pelo poder de Deus. Como? Começou a explicar Isaías 53 para ela. Explicou o sacrifício do Calvário. E a menina disse: isso é bonito demais. Disse: não, mas isso é realidade. Pregou a palavra para a menina. Botou a menina para assistir o show da fé. A moça está curada. Só não trabalha mais nesse local. Um caso passado que deixou um rastro lindo. Foi curada pela boca de quem não queria nem chegar perto, pelo que ouviu de terceiros. Satanás, ele é estrategista demais, ele faz de tudo para as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, porque se ouvirem, abrirem o coração, Jesus entra. Jesus entrando muda toda a história. É claro que é por fé e sem fé ninguém consegue agradar a Deus, mas a Bíblia é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quanta gente, irmãos, não foi curada porque não ouviu a pura palavra de Deus. E não ouviu por quê? Porque os rastros dos evangélicos lá atrás não foram de paz. Então o calçado que segura bem os passos, que faz com que Deus tenha prazer em proteger e guardar, é alguém que o respeita e o honra, que esteja onde estiver, sabe que é filho de Deus e que tem de representar o seu reino. Quantas vezes um cristão é afrontado, irmãos, e esse cristão temente a Deus, ele suporta a afronta, ele não solta a língua por causa do nome de Jesus. Agora vamos a um sentimento contrário à paz. Porque a verdadeira paz, irmãos, não é uma paz exterior. É muito fácil dizer que sentiu paz indo às 5 horas da madrugada para a praia. Não tem ninguém lá. Não tem barulho nenhum. Não tem ninguém falando. Não tem ninguém correndo. Não tem ninguém gritando. É muito fácil dizer que está cheio de paz, indo para um lugar que é mato, não tem ninguém, só escuta os pássaros cantar, e grilos, o grilo canta. Você já ouviu o som da cigarra? Quem já ouviu o som da cigarra? É difícil para a gente aqui, não é, no centro do Rio, no Rio de Janeiro, metrópole, cercado de arranha-céus. Não é tão fácil você escutar o canto de uma cigarra. São animais que se agarram em árvores, que procuram a natureza, o verde. Então, as pessoas estão lá, está lá no mato, está no mato. Ah, saí de férias, vou para o mato. Aí acorda cedo, vai para a beira da praia, depois entra lá pelo mato, não tem ninguém, fica olhando as águas, aparece lá um lambarizinho, que alegria, um silêncio, escuta o barulho da água. Aí quando volta, minhas férias foram maravilhosas, que paz.
E agora? Ai, meu Deus, cadê a paz? Cadê a paz? Deixa eu mostrar para vocês, irmãos. O único que dá dentro de um ser humano uma paz verdadeira, que ninguém tira, ainda que por fora esteja tudo turbulento, o cristão que tem Cristo de verdade, que é batizado e tem o Espírito Santo, meu irmão, as pessoas perguntam, vem cá, com um problemão desse você vai dormir? Com certeza. Por quê? Porque Deus cuida de tudo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas já orou, já se firmou na palavra, já tomou posse, havendo feito tudo, fica firme, fica tranquilo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O contrário da paz de espírito, um sentimento que nenhum cristão deveria abrigar, mas que está sujeito. Que é isso, pastora? Qual? A ira. Vocês sabem que o Espírito Santo até permite a gente se irar? Quem sabe? Que é isso, pastor? Calma, pessoal. Calma, pessoal. Deus não está dizendo que a ira pode morar no seu coração, que ela pode morar dentro de você. Deus está dizendo, atenção, atenção. Vai comigo em Efésios capítulo 4, aqui mesmo, a gente está pertinho, é só voltar uma página. Aqui mesmo, Efésios capítulo 4, versículo 26. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Quem lê aqui comigo? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol. Eita! Irmãos, Deus sabe que Ele não fez o ser humano de aço, de ferro, de latão, de borracha. Ele fez o ser humano de carne e osso, mas dotado de sentimentos. Você vê Jesus como homem. Quem já leu na Bíblia, Jesus chorou? Jesus chorou. Sentimento humano. Jesus chorou. Quem já leu na Bíblia, e Mateus e Lucas diz que Jesus exultou de alegria no Espírito de Deus. E exultou de alegria no Espírito Santo. Você nunca leu isso? No Espírito Santo. E te digo até o que ele falou. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, o Senhor de modo tão simples se mostra às pessoas simples. E ele se alegrou, chorou. Quem lembra quando Jesus entrou no templo que Salomão construiu, e viu aquela parafernália de negócio, de casa de câmbio, de venda de cabrito, de bode, de pombo? E aí ele saiu virando as mesas, meteu o chicote, virou tudo. Quem já leu isso? Mas a Bíblia diz que Jesus era violento? Não. Não. Pelo contrário. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, e diante dos seus tosquiadores não abriu a sua boca. Jesus teve um momento de ira assim, quando viu que a casa de Deus estava com seus sentidos todos mudados. Virou as mesas, meteu o chicote. Foi ali. Mas a Bíblia não diz que ele guardou ódio no coração, nem que ele alimentou uma ira e ficou remoendo. Esses fariseus vão me pagar. Se Jesus quisesse, irmãos, quantos já leram que no momento em que Jesus foi preso, antes de ser preso, ele se apresentou deliberadamente. Os soldados, o oficial com mandado de prisão nas mãos, os soldados romanos, os oficiais, os Judas Iscariotes, os judeus, um monte de gente, os sacerdotes, todo mundo de pau na mão para meter o pau em Jesus, bater em Jesus. Quando ele viu que eles vinham se aproximando, ele mesmo se adiantou e perguntou: a quem buscais? Vocês estão procurando quem? E eles disseram: Jesus o Nazareno, sou eu. Quem sabe o que aconteceu?
que aconteceu? Pode falar mais alto? Todos caíram. Caíram quando Jesus abriu a boca. Você já parou para pensar que para criar esse universo, Jesus abriu a boca? E disse Deus, haja luz e houve luz? Por que o cristão não dá a devida atenção às palavras, se sabe que Jesus é a palavra e ela tem todo o poder? É por isso, irmãos, que o diabo brinca com tanta gente boa, que não atenta para essa simplicidade. Deus está dizendo, você não é de matéria plástica, não, eu sei. Você não é de ferro, eu sei. Você não é de latão, não, eu sei. Tá bom, você teve um momento de ira, você explodiu, mas não peca não. Tem cristão que no momento, irmãos, de uma explosão de injustiça, tá? Caramba! Misericórdia! Mas passou. Vai orar, vai fazer um autoexame e antes de dormir, Senhor, aquela pessoa que me enraiveceu tanto hoje, está perdoada. Se não fizer isso, meu irmão, pode ter certeza, o perigo é iminente e durante a noite de sono, Satanás está ganhando terreno, porque está contra a palavra de Deus. Guardou uma ira no coração. Que isso, pastor? Eu vou te mostrar. Lá no início de tudo, abra sua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Dá uma paradinha. Está aqui o Caim. Se irou fortemente. Misericórdia. A ira é um sentimento tão tenebroso que se ele for alimentado, se a ira for alimentada, você sabe qual é o resultado dela? Uma explosão. Ah, fulano matou, estava com ódio, mas alimentou a ira dentro do coração. Fulano arrebentou com fulano, por quê? Porque guardou no coração e alimentou a ira. A ira não pode ser alimentada, sustentada pelos filhos de Deus. Não deveria ser por ninguém, mas o mundo não sabe isso. Caim foi o primeiro a fazer a oferta. Certamente os pais, mesmo fora do paraíso, ensinaram aos filhos o período em que eles viveram diante de Deus e agradaram a Deus. Então Caim, agricultor, estilo de vida maravilhoso, vai lá apanhar a sua colheita, mas não se preocupou em oferecer a Deus primícias. Ou seja, está tudo fresquinho, tudo foi tirado da terra agora, tudo é bom, está tudo agradável. Eu falava hoje nos outros 2 cultos, eu sou muito enjoada para fazer compra, eu não faço, não tenho tempo.
e não faço, mas eu não suporto uma fruta passada. Eu sou muito enjoada com fruta. A banana pode ter manchinha, a maçã tem que estar viçosa. Então eu prefiro não comprar. Se me der uma banana que tiver a ponta, corta a pontinha, tá machucadinha, sabe? Não, deixa machucadinha aí. Bora, faz um doce, né, frita, né? Não jogo fora, mas, sabe? Não me é agradável. Não me é agradável. Tem fruta que fica até com cheiro assim de coisa meio choca, né? Esquisita, né? Passada. Não tem? Tem ou não tem? Um abacaxi passado. O abacaxi do Natal, come no dia seguinte. Não como mesmo. Não como mesmo. Fruta para mim tem que estar inteirinha. O que aconteceu, irmãos, foi que o Caim, ele fez a colheita dele e não se importou com as primícias do tempo da sua colheita. Ele colheu e jogou lá num canto. Ficou lá dando bicho, apodrecendo. E ele lembrou que ele tinha que fazer uma oferta para Deus que os pais ensinaram. Ele vai lá, constrói o altar dele, vai lá e bota aqueles frutos podres, aquela colheita podre, que tinha ficado dias. Porque Deus diz aqui, ao cabo de dias. Ao cabo de dias. Quando uma pessoa diz assim, eu não dou dízimo porque não sobra. E eu digo, que bom que não deu. Por quê? Porque ia dar sobra. Quem é Deus, quem é Jesus para receber sobra? A terra é dele. A terra é dele. Tem gente que não entende. Só que o Caim, irmãos, ele sabia. Ele ofereceu coisa podre para Deus. Sabe por que ele ofereceu coisa podre para Deus? Porque estava dentro do coração dele. Ele não se importava em servir a Deus, em agradar a Deus. Ele simplesmente queria cumprir um protocolo do que ele aprendeu. Como tem gente que faz isso no trabalho, cumpre o seu horário na misericórdia. Quem trabalha então dentro das áreas humanas, misericórdia. Pobre e infeliz quem bate na mão de alguém que só pensa na hora de terminar o seu trabalho, o seu plantão. Pobres dessas pessoas. Deus não recebeu por conta do coração dele. E o que ele ofereceu era o que estava dentro dele. O desprezo pelas coisas de Deus. Você pode ver o início de um casamento, quando o amor está em alta, quando o sentimento está forte, coisas boas, vê como se tratam. Vê quando procuram agradar a forma. Vê o tratamento. Aí os anos vão passando, o comportamento vai mudando, a forma vai mudando e o desprezo vai tomando conta. E olha, se tiver uma encrenca, a ira vai encontrar espaço. Deus não recebeu a oferta do Caim e nem para ele olhou. Quando ele viu que o Abel ofereceu e o altar do Abel ficou vazio porque Deus recebeu, ele fica irado e se ira fortemente. O coração de Caim está irado, ele está todo errado e está irado. Deus está vendo que a ira dele vai atrair Satanás. Pastora, então deixa eu te mostrar como os sentimentos trabalham dos dois lados, no ser humano e no diabo. Que isso? Há uma sintonia, há um acordo, há uma ligação. Se a ira for alimentada, ela vai se identificar com aquele que vive irado contra Deus e contra a humanidade. Que isso, pastora? A gente volta aqui em Gênesis 4. Vai em Apocalipse 12. Vai comigo em Apocalipse 12. Aliás, vai comigo não, vai com Jesus. Abre a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 12.
Quem lê comigo? Podemos juntos? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem... Dá uma paradinha. Olha os sentimentos se identificando. Olha os sentimentos. Caim está o quê? Irado fortemente. Como é que está o diabo? Irado fortemente. Satanás observa demais os filhos de Deus. O nosso semblante... vocês sabem. Os olhos falam? Claro que falam, imagina. Os lábios falam, né? Não estou falando do som da voz. Às vezes uma pessoa passa uma certa distância e você conhece a pessoa. Você não quer gritar. Cumprimentou. Sim ou não? Agora observa o coração, que Deus observa e que o diabo identifica através do rosto. Misericórdia, viu isso hoje? Cruz credo. Caim está revoltado porque Deus não recebeu a sua oferta, mas ele tem consciência. Só que ele está com raiva do irmão, porque do irmão Deus recebeu. Ele tem ciúmes, ele tem inveja, mas ele agora tem uma raiva, uma ira muito forte. Satanás já identificou. Já viu que Caim está prontinho para ser literalmente o seu robô, a sua marionete. O diabo agora tem o corpo de Caim, o coração de Caim, o cérebro de Caim, vai usar as mãos de Caim. Pessoas mataram com as mãos porque o coração estava irado. Aí o Senhor Deus vem dar uma chance para o Caim. Volta lá em Gênesis 4. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado... O diabo estava na porta dele. A ira de Caim mudou o rosto dele. E a mudança do rosto atraiu o demônio. E o demônio é irado. Você imagina duas forças de ira se somando? Tem pessoas que pensam que as coisas acontecem por acaso. Nada acontece por acaso. A pior coisa que um cristão faz, irmãos, é não ouvir o conselho de Deus. É o que nós temos ouvido todo domingo. Ouve o teu Criador, ouça o teu Criador. E Deus diz: se o meu povo me escutasse. Por não dar ouvidos, não entende as coisas espirituais. E não sabe como Satanás opera, como ele vigia, para conseguir identificar um coração. Satanás já identificou o coração do Caim, porque o rosto dele mudou completamente. Só que Deus está dando uma chance para ele, está dizendo aqui: Caim, se você fizer bem, muda teu jeito, teu coração. E se não, o pecado está na tua porta. Ou seja, você é livre para fazer as suas escolhas. Não pense que Deus vai amarrar uma pessoa, amordaçar uma pessoa, vai. Não vai, irmãos. Ele vai falar na palavra. Diga: Deus fala na palavra. Diga: Deus fala ao coração. Mas aí é que está, irmãos, um coração irado não consegue ouvir a voz inaudível do Espírito Santo. Um coração irado está em estado de perigo. Perigo iminente. Porque o diabo identifica a ira. Ela ainda não explodiu. A ira é um sentimento que se for alimentado, ele vai explodir. E se ele explodir, quem trabalha na explosão? O somatório da ira do diabo.
Que isso, pastora? Observe a simplicidade de Jesus e o quanto ele é pacífico, de paz. Deus está dando uma chance para o Caim. Caim, muda, Caim. Muda, Caim, muda. Vamos lá, muda o que está dentro de você. Passe a fazer o bem. Caim não ouviu. O diabo somou com Caim e a ira explodiu. Somou as duas forças de ira e Caim matou Abel. Deixa eu mostrar para vocês o conselho, como Deus alerta o seu povo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes capítulo 7. Estamos caminhando aí para concluir o nosso estudo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Vamos juntos? Quem lê comigo Eclesiastes capítulo 7, versículo 9? Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se. Não dê abrigo à ira. Não dê abrigo à ira. Não dê abrigo à ira. Pastor, o que fazer? Irmãos, olha só. Deus não deu um cérebro perfeito para a gente pensar, sim ou não? Alguém te aborreceu muito, muito, muito. Você teve tudo para explodir e não explodiu por temor a Deus. Por causa do calçado da paz. Os rastros de paz. Mas se você se deitar para dormir com a ira no coração, como é que Deus vai classificar? É uma pessoa tola. Poderia Deus ter prazer em filhos tolos? Não. Então a sabedoria de Deus diz, olha, nega o teu eu. Ainda que as pessoas digam, vem cá, cadê a tua postura? Cadê o teu caráter? Cadê? Esquece. Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Desarme o seu coração. Desarme o seu coração. Pastora, um erro gravíssimo de cristãos, irmãos, é alimentar sentimentos que vão afastar do Espírito de Deus, que vão contaminar o seu interior. E a ira é um dos piores sentimentos, porque ela trabalha para a explosão, ela trabalha para a destruição. Não deixa ela crescer, não deixe ela permanecer. Antes de você se deitar para dormir, depois de um dia turbulento, de um problemão que você enfrentou, de uma injustiça tenebrosa que você sofreu. Não é fácil fazer isso. A gente tenta até, pede aos novos convertidos que leiam bastante determinadas partes das Escrituras, de acordo com o caso, cada caso é um caso. E tem gente que demora a entender isso. Mas pastor, a injustiça foi violenta demais. Mas é o seu coração que está sujo. É o seu coração que está contaminado. Deixa a coisa para Deus resolver. Cabe a você liberar o perdão, abrir a sua boca e dizer, meu Deus, o Senhor sabe tudo o que se passou. A injustiça foi tenebrosa, mas como o Senhor manda, o Senhor diz, amai a vossos inimigos. Está perdoado, Senhor. Se não fizer isso, meu irmão, há um comprometimento com as trevas. A ira do coração muda até o rosto e vai se identificar com a ira de Satanás, que odeia o ser humano e atua dia e noite desesperadamente para tentar destruir a humanidade. Nunca alimente uma ira no seu coração. Não deixe ela passar uma noite dentro de você. Não faça uma rede para a ira. Não monte uma cama para a ira. Não empreste o seu coração para a ira. Aprenda isso. Se mantenha literalmente em paz. E a verdadeira paz é dentro de nós. Uma das maiores riquezas que Jesus deixou, dentre todos os tesouros, você vê que na cruz, no Calvário,
no Calvário, né? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas enfermidades. Ele sofreu as nossas enfermidades. Mas se você atentar bem, o castigo que nos trouxe a paz foram as chicotadas nas costas dele. Jesus levou chicotadas nas costas para trazer paz ao mundo, para dizer: eu sofro o teu castigo para te encher de paz. Abre em João 14, 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Quem lê comigo? Vamos juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tem gente que troca a sua paz por coisas tão pequenas, irmãos. Tem gente que por uma ofensa perde a sua paz. Tem gente que por uma maledicência perde a sua paz, joga fora. Tem gente que por orgulho, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, perde a sua paz. Não permita que nada nesse mundo roube a sua paz, porque a paz que Jesus Cristo nos deixou é dentro de nós. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.